nome que de fato significa salvação. A sua história você já deve conhecer. O Filho do próprio Deus que veio ao mundo, Deus que se fez homem, desceu do trono, entrou no Cronos. O eterno entrou no tempo. O imenso se esvaziou. O mais exaltado entre os anjos, sendo rei dos reis, fez-se servo, e sendo dono das riquezas e dono do mundo, tornou-se pobre. Sendo transcendente, nasceu de uma virgem. E essa história não divide apenas as histórias dos livros, mas também as histórias presentes aqui. Carrega consigo desde o seu nome, desde o seu nascimento, a minha e a sua salvação. Jesus clareou o que em parte se sabia. Uma esperança então surgiu. A única saída para nós, humanidade perdida. Deus fizeste por um pouco menor do que os anjos. Lhe sujeitou todas as coisas e nada deixou fora do seu domínio. E Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da nossa salvação. E ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. E ainda diz: eis que estou eu aqui e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue. E nós, como irmãos, noiva de Cristo, portanto, família, aqui mesmo, sem banquetes ou presentes, devemos nos encher de alegria, nos lembrando da esperança que o teu nascimento nos traz. E esse, irmãos, é o grande mistério do Natal. Natal que ainda hoje celebramos. Celebramos porque Jesus está vivo. Está vivo e no trono. Está vivo e vai voltar. Está vivo em nós e entre nós. Ele foste a oferta perfeita de Natal que Deus fez nascer em mim, em nós. A salvação, o Salvador. Quão grande é o nosso Deus. Emanuel, Deus conosco. Quem é esse menino? Quem é esse menino nascido em Belém? Uma criança nascida numa manjedoura. Um filho de um carpinteiro. Uma criança que foi encontrada envolta em faixas, deitada numa manjedoura. Quem é esse inofensivo bebê
nascido de Maria, sob a atuação do Espírito Santo de Deus. Maria e José viajaram de Nazaré da Galileia, cidade de origem, para Belém, na Judéia, uma viagem de um pouco mais de 100 quilômetros. E ali, quando estavam participando do recenseamento, a cidade de Davi, nasceu Jesus. Uma criança que cresceu como outras crianças. Um homem que se tornou alguém que não tinha aspecto de rei, como nós verificamos em Isaías 53. Alguém que foi rejeitado, maltratado, crucificado. Uma contradição. Contradição que foi profetizada por Simeão, Lucas capítulo 2, quando falou a Maria que ele seria alvo de contradição. E esse alvo de contradição permanece até os dias de hoje. Muitos são os que amam ao Senhor Jesus Cristo, mas muitos são os que odeiam o Senhor Jesus Cristo. Muitos são os que blasfemam ao Senhor Jesus Cristo. E não para de surgir programas, muitas vezes, com a finalidade de blasfemar, de ridicularizar. Mas tudo isso, porque vivo está. O morto que ficou lá no passado não despertaria nenhuma contradição, não despertaria nenhuma perseguição, nenhuma afronta, nenhuma ridicularização. Mas Cristo Jesus vivo está. E essa contradição é a loucura da pregação. Um inofensivo bebê que nasceu numa manjedoura. Um rei que foi crucificado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, ele fala desta loucura da pregação, da qual o mundo não compreende, não entende e não aceita. Mas quem é esse menino Jesus? Sobre esse tema queremos meditar nesse dia que comemoramos o nascimento de Cristo Jesus. Para isso convido os irmãos que abram suas Bíblias no texto de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Estaremos lendo os 3 primeiros versículos do texto de Hebreus. Diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Vamos orar assim como estamos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Rogamos, Pai, a iluminação, a capacitação do Teu Santo Espírito, para que possamos entender e para que possamos praticar. Que toda mente e coração se volte a Ti, Pai. Nós rogamos, nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queremos pensar em 3 ofícios de Cristo Jesus, que são os 3 ofícios, as tarefas, as funções
de Cristo Jesus, que é profeta, sacerdote e rei. O livro de Hebreus, ele trata desse assunto. E os 3 primeiros versículos do livro de Hebreus é como uma síntese, um resumo de todo o livro. Os irmãos, ao lerem o livro de Hebreus, vão verificar que esse assunto é tratado de forma profunda no livro de Hebreus. Quem é Jesus, então? Quem é aquele menino que nasceu numa manjedoura? Primeiro, ele é profeta. O texto diz que Deus se revelou, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, Deus se revelou de muitas maneiras. Deus se revelou aos pais, aos profetas. Vamos pensar que profeta significa a boca de Deus, aquele que fala por Deus. E ao longo dos séculos, Deus usou pessoas que foram as suas testemunhas, mas foram a sua boca para falar ao povo. Desde Abraão, Moisés e Davi e todos os profetas do Velho Testamento, que foram usados por Deus para trazer a palavra de Deus, para trazer a vontade de Deus, os desígnios de Deus, para instruir o povo sobre quem é Deus e o que Deus deseja de nós. Deus usou de muitas pessoas, mas nos últimos dias, ou seja, a partir da inauguração dessa época escatológica, e nós vemos essa profecia em Joel, que se cumpriu em Atos 2, então nós estamos vivendo nessa época dos últimos dias, e nesses últimos dias, Deus se revelou através de Cristo Jesus. A revelação maior de Deus, o ápice da revelação de Deus. O momento mais importante da revelação de Deus e a última revelação de Deus. Porque em Cristo Jesus, então, as Escrituras, o cânon das Escrituras se fecha. Porque a última e máxima revelação de Deus para a humanidade. Mas uma revelação diferente. Porque essa revelação é a própria expressão do ser de Deus. É o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do ser de Deus. Ele veio então apresentar o Deus porque ele é o próprio Deus. O próprio Deus que deixou o governo do universo, deixou o seu trono para vir até nós, encarnou-se, tornou-se homem. E nele a revelação, nele Deus se mostrou de uma forma especial, de uma forma final ao ser humano. Nós sabemos que a revelação de Deus, desde o início, é uma revelação progressiva. O que significa isso? Deus foi se apresentando ao homem aos poucos. Não por causa de Deus, mas por causa do homem. O homem é uma pessoa, muitas vezes, incapaz de entender e seguir a Deus. E Deus foi se mostrando progressivamente a esse homem. E essa revelação progressiva teve seu ápice, teve seu clímax em Cristo Jesus, o Verbo de Deus. Não só mais a palavra de Deus, mas o próprio Deus. João capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
ou que nos diz 1 João 5,20, esse versículo você precisa gravar na sua Bíblia, você precisa memorizar na sua Bíblia. Talvez algumas seitas precisem riscar e jogar fora esse versículo das suas Bíblias também. 1 João 5,20. Diz assim: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos repetir? Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o primeiro ofício de Cristo era um ofício de profeta. Vamos pensar nessa relação e nessa figura no Velho Testamento, tanto o ofício de profeta como o ofício de sacerdote e o ofício de rei eram funções que precisavam ser ungidos. E essas eram as tarefas que Cristo Jesus veio realizar. Mas não mais um dos profetas, mas o profeta. Aquele que veio trazer a palavra de Deus encarnada. O verbo de Deus que se tornou carne. Também Cristo Jesus era o sacerdote, é o sacerdote. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Vamos lá, vamos ler juntos agora? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Mas Cristo Jesus, tanto era o sacerdote como o sacrifício. Cristo Jesus é o nosso mediador. O que significa isso? Mediador é aquela pessoa que fica entre duas pessoas que estão em litígio. É o que faz a mediação. Agora, só Cristo Jesus pode fazer isso. Porque só em Cristo Jesus reside toda a plenitude da divindade. Porque Cristo Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Então, ele é Deus para verificar as coisas de Deus e é homem para verificar as coisas de homem. Então, só alguém que tem as duas naturezas pode mediar um litígio que existe entre Deus e o homem. Nenhum outro é capaz de fazer essa mediação. Só Cristo Jesus. Litígio, porque o homem se afastou de Deus. O homem virou as costas de Deus. E o homem está afastado de Deus. O homem ridiculariza o Natal. Natal é Papai Noel e todas as coisas que vocês sabem. Mas Natal raramente se comemora com aquele que deveria ser comemorado, Cristo Jesus. Esse homem está em rebelião contra Deus. Esse homem se afastou de Deus. E o salário do pecado é a morte. O que nos diz Romanos 6, 23. Porque todos e destituídos, todos pecaram. Esse litígio causado pelo próprio homem levou o homem à rebelião, ao afastamento, à separação de Deus. E Cristo Jesus, então, veio para ser o mediador, para ser o sacerdote. A função do sacerdote era essa. Ele apresentava sacrifícios pelo povo. O cordeiro era morto
para que o homem não fosse morto. Havia uma morte substitutiva. Mas Cristo Jesus é tanto o sacerdote quanto o cordeiro. E é significativo que ele tenha nascido numa manjedoura, é simbólico. Porque ele era o cordeiro de Deus. Estava nos planos de Deus que assim fosse. O sacerdote e o sacrifício, aquele que media a relação do homem com Deus. Então, Cristo Jesus, ele é sacerdote. Ele realizou a purificação dos pecados. Na morte na cruz. Através da morte da cruz, a ira de Deus sobre o pecado foi desviada daqueles que estão em Cristo Jesus. A ira de Deus que está sobre todo o pecado é removida. Como nós aprendemos em Isaías capítulo 12, naquele dia, o texto começa dizendo assim: Deus estava irado contra mim, mas essa ira foi removida. E ela foi removida porque Cristo Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar. A ira de Deus então foi removida pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O pecado, as ordenanças que eram contra nós, foram levadas, foram encravadas na cruz do Calvário. Cristo Jesus realizou então a purificação dos pecados, como nós lemos aqui no texto de Hebreus, que o Filho de Deus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados. Então ele é o nosso mediador. Ao que também nos diz Hebreus, como nós dissemos, Hebreus é um livro que trata desses ofícios de Cristo, o ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de rei. E Hebreus 2,17 diz assim: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Aquele que era o sacerdote, aquele que era o sumo sacerdote, não mais um sacerdote da linhagem de Levi, mas um sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Isso faz muita diferença. Aqueles que pregam contra o dízimo não entendem nada disso. São ignorantes da palavra. Evidentemente, se alguém dá o dízimo baseado no sacerdócio de Levi, está errado. Porque as ordenanças e as leis, elas tiveram o seu fim, a sua finalidade, com a vinda de Cristo Jesus. E Cristo Jesus, o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, é um sumo sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 7, vocês podem estudar isso com mais detalhe. E quando Abraão, vindo da guerra, Gênesis capítulo 20, ele ofereceu o dízimo e entregou a Melquisedeque. Esse Melquisedeque que representava, era uma sombra do próprio Cristo Jesus, era um tipo do próprio Cristo Jesus. E Cristo Jesus, então, sacerdote, sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, morreu uma vez por todas, para fazer expiação pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele morreu para que nós não morrêssemos e fôssemos castigados eternamente.
por isso era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, que ele se tornasse homem, que ele nascesse um bebê, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele substituiu a nossa morte. Aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte não terá mais poder. Aqueles que estão em Cristo Jesus não sofrerão mais o dano da morte. Aqueles que estão em Cristo Jesus não mais receberão o justo castigo do pecado, que é a morte eterna. Porque Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, morreu em nosso lugar. E o último ofício é o ofício de rei. Não que ele se tornou rei posteriormente, após a sua ressurreição. Ele já era rei. Porque ele estava no governo do universo. João capítulo 1 diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nada do que foi feito se fez sem Cristo Jesus. Então ele é rei desde a eternidade. E quando ele esteve neste mundo, que ele se esvaziou de si mesmo, ele não deixou de ser rei. Mas ele deixou de ter os seus direitos voluntariamente de Deus. Filipenses 2 nos fala sobre isso. E a si mesmo se humilhou, se esvaziou das suas prerrogativas, dos seus direitos de Deus. Mas em nenhum momento ele deixou de ser Deus, em nenhum momento ele deixou de ser rei. Ele apenas não usou desses seus direitos. Porque quando vieram persegui-lo, quando vieram prendê-lo, bastava ele dizer queima, e só virava um pozinho todos eles. Porque ele governa o universo com o poder da sua palavra. É o que nos diz o texto. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. É impressionante a riqueza desses 3 primeiros versículos de Hebreus, porque é uma síntese de todo o texto. E é uma síntese também de grande parte daquilo que a Bíblia nos ensina sobre Cristo Jesus. Ele é o rei. E quem está assentado governa. E ele governa apenas com o poder da sua palavra. Desde a criação foi assim. Todas as coisas foram trazidas à existência pelo poder da palavra de Deus. Bastava que Deus dissesse, haja luz, e houve luz. Que haja separação entre a terra e as águas, e essa separação aconteceu. Que haja noite e dia, que haja as estrelas, que haja os animais, e tudo aconteceu pelo poder da sua palavra. E ele governa através do poder da sua palavra. E ele é o Salvador, o verdadeiro Deus. O nome Jesus significa Salvador. E nós sabemos, como nos diz Atos 4:12, que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O Verbo de Deus encarnado é aquele que criou todas as coisas, o Senhor do universo, unigênito do Pai, deixou a sua glória e habitou entre nós. Emanuel, que significa Deus conosco. Ele é o Rei.
Ele governa. E Ele governa com o poder da sua palavra. E o que isso muda na sua vida? E o que isso muda na minha vida? Que Ele pode alterar qualquer coisa, quando Ele quiser e quando Ele mandar. Ele é um Deus poderoso. E só um Deus poderoso pode nos dar a salvação. Ele continua sendo desprezado por muitos. Ele continua sendo ridicularizado por outros. E se você gosta de assistir programas ou filmes que passam esse tipo de coisa, abandone. Não perca tempo com isso. Mas tudo isso nos leva a uma conclusão. Vivo está. Porque se ele não tivesse vivo, ele não incomodaria ninguém. Tantos líderes mortos ao longo dos séculos, que não fazem nenhuma diferença mais para nós. Mas cristãos são mortos em muitas regiões do mundo, são perseguidos pelo mundo afora. Tudo isso porque Cristo Jesus vivo está. Porque aquele menino que nasceu numa manjedoura, aquela criança inofensiva numa manjedoura, aquela criança é o Filho de Deus. Aquela criança é a boca de Deus, é a expressão exata do ser de Deus. Aquela criança é o mediador, aquele que veio resolver o problema de Deus com o homem. E aquela criança é o Rei do universo, o Verbo encarnado de Deus. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Vamos repetir? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aquele que é rei. E se ele é rei, nós devemos ser seus súditos. E se ele é rei, devemos olhar firmemente para ele. E assim como Jesus era profeta, assim como Jesus era sacerdote e rei, tudo isso, aqueles que estão em Cristo Jesus, também fazem parte disso. Porque se Jesus é profeta e ele trouxe a exata expressão do ser de Deus, é o Verbo encarnado, cabe a nós como igreja então proclamar. Então nós temos uma função profética de proclamar a verdade em Cristo Jesus, não essa função profética herética que está se pregando por aí, de falar bobagem, mas uma função de pregar o evangelho de Cristo Jesus, de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Nós somos proclamadores, nós somos profetas nesse sentido. Também somos sacerdotes, porque nós temos que responder. Quando Cristo Jesus veio, o véu do templo se rasgou, o acesso a Deus foi aberto. Então nós temos livre acesso em Cristo Jesus a Deus. Nós então somos povo sacerdotal, como nos diz o texto de Hebreus, sacerdócio real. Sacerdócio real. Em 1 Pedro, nós vemos essa realidade. Então nós somos sacerdotes, porque respondemos diretamente a Deus, através de Cristo Jesus. E também participamos do seu reino, somos súditos do seu reino, e nós reinaremos com ele por toda a eternidade. Então aquilo que Deus é em Cristo Jesus, profeta, sacerdote e rei, nós podemos participar dessa realidade,
se estivermos nele, se entregarmos a nossa vida para ele, se formos seus servos. Enfim, meus irmãos, aquele que nasceu numa manjedoura é o Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. O mundo tem se dividido, é verdade, entre aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo e aqueles que são indiferentes ao Senhor Jesus Cristo, que odeiam o Senhor Jesus Cristo, que blasfemam contra o Senhor Jesus Cristo. Não há outra opção. Ou nós o recebemos, ou nós o aceitamos, ou somos seus servos, ou não. Diante de quem é Jesus, é impossível ficar indefinido. Diante de Jesus, que é profeta, sacerdote e rei, vamos pensar que esses são os ofícios de Cristo Jesus. Eu não estou falando dos atributos de Cristo Jesus, que são outras coisas, a onipotência, onipresença, onisciência, o amor, a bondade. Eu estou falando dos ofícios, das funções do Senhor Jesus Cristo. Diante, então, de quem é Cristo Jesus, do que Ele fez, do que Ele faz, é impossível ficar indefinido. Mesmo que você se sinta assim, mesmo que você esteja assim, mesmo que você acha que pode ficar assim, não dá. Aquele menino que nasceu numa manjedoura, aquela criança indefesa naquela manjedoura, é um fator de divisões, e a Bíblia já profetizava isso. Jesus é a pedra, e quem estiver sob a pedra ficará firmado, ficará seguro. Mas quem não estiver firmado na pedra, essa pedra o transformará em pó. Todos esses que têm blasfemado ao longo dos séculos contra Cristo Jesus vão ao pó e para os seus próprios lugares, para os seus próprios destinos. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus ficam firmados na pedra e viverão com Ele e reinarão com Ele por toda a eternidade. Hoje que comemoramos Natal, então é uma excelente oportunidade, uma boa oportunidade da qual ninguém deve perder, de acertar as contas com Jesus, de se definir a respeito de Jesus, de se comprometer com Cristo Jesus. Se nós temos levado uma vida frouxa, morna, uma vida que não vale a pena ser vivida, então o momento é um momento de definição, um momento de decisão. Se nós colocamos muitas outras coisas como prioridades na nossa vida, e fazemos milhares de coisas, e deixamos as coisas de Deus, e Cristo Jesus em último lugar, precisamos resolver isso hoje. Porque talvez não tenhamos mais oportunidade para isso. Cristo Jesus nasceu numa manjedoura, isso dividiu o mundo. De que lado você quer ficar? Momento de acertarmos as contas com Deus. Momento de definição. Natal não é mais só uma festa popular, cultural, onde se comemora muitas outras coisas, menos o nascimento de Jesus. Mas Natal, para o cristão, deve ser um momento de reflexão, um momento de decisão, um momento de comprometimento, que nesse Natal, então, você possa reavaliar
a sua vida e tomar a decisão de ficar ao lado de Cristo Jesus, mas não uma decisão de qualquer jeito. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, diz a palavra. Mas uma decisão de ser um servo, um súdito do rei, que governa o universo, e com o poder da sua palavra, ele faz com que as coisas aconteçam. E esse poder da palavra pode mudar e transformar muitas coisas na sua vida e transformar a sua própria vida. E nós precisamos crer e vivenciar esse poder. E o Natal é um desafio para que possamos viver essas realidades. Que Deus os abençoe.